Oi, meus amores, é com muita satisfação que estamos aqui para darmos prosseguimento ao estudo das obras de André Luiz, o livro Nosso Lar, que traz para nós sempre tantos ensinamentos. Para dar continuidade, nós estamos agora no capítulo 18, que se chama Amor, Alimento das Almas. Sabemos nós, né, do quão é importante em nossas vidas, né, o amor. Todos os nossos grandes orientadores, precursores da doutrina dos espíritos, Jesus, nosso exemplo maior, Chico Xavier, né, bateu assim a vontade de falar em Chico, são o amor personificado. Então sabemos da importância do nutriente do amor em nossa caminhada evolutiva. Então, este capítulo vai ter umas considerações, né? O André, lá na sua estadia na colônia, vai fazer considerações sobre a alimentação no mundo espiritual, segundo o estágio evolutivo do espírito. Quer dizer, alimentos diferentes de acordo com o grau de evolução. Quanto mais materializado, ainda presos às necessidades da matéria. Quanto mais espiritualizado, mais liberto das alimentações que dão energia ao corpo físico. Porque aí, no caso, o ser espiritualizado, ele vai se nutrir de outras coisas, né? Principalmente do amor, como é o título do nosso capítulo. Então, após a oração, que é feita lá na colônia, lá na casa da Dona Laura, né, onde está o André Luiz, é servida a refeição que o André nos passa, que é composta de um caldo, né, um caldo fortificante, e de frutas, indispensáveis ainda aos moradores do Ministério do Auxílio, que gastam grande quantidade de energias. Nós já vimos, né, todos os ministérios, e os ministérios com os trabalhos mais ainda materiais, né, semimateriais, até os ministérios mais purificados. Então, por isso que ele diz que no Ministério do Auxílio, aqueles irmãos ali estão em aprendizado, em crescimento, despendem muitas energias e então eles ainda precisam de uma alimentação mais energizante. Dona Laura informa que em todos os ministérios o alimento se faz presente, mesmo dos mais materializados aos mais espiritualizados, variando a sua densidade, como a gente já falou, de acordo com a evolução do espírito. Na comunicação, no Ministério da Comunicação e no Ministério do Esclarecimento, existe uma alimentação muito baseada nas frutas. No Ministério da Elevação, apenas o suco, já não é mais compacto, né? Já é um suco, já é mais líquido. Na União Divina, uma substância inimaginável ainda para nossa parca compreensão. A densidade do alimento é questão transitória, quer dizer, hoje é uma determinada densidade de alimento, amanhã será outra de acordo com a evolução do espírito. A alma em si se nutre de amor, e à medida que o espírito se eleva, dispensa gradativamente o alimento físico. O verme se alimenta da terra, ele está lá falando isso pra gente no diálogo dele com a Dona Laura. O homem colhe o fruto do vegetal. E os desencarnados necessitam de substâncias que se aproximem do seu próprio elemento fluídico. Ele aí vai falar para nós sobre uma referência que nós encontramos no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o mandamento maior, tópico 4, que vai nos lembrar a lição do nosso querido Mestre Jesus, que fala sobre a necessidade de nos amarmos uns aos outros, certo? Isso está lá nesse tópico 4. Então, amai-vos uns aos outros
não visa somente a prática da caridade, mas também a alimentação um dos outros, no campo da fraternidade e da simpatia. Quanto mais a gente despende energias de amor, de simpatia, de fraternidade, de caridade, a gente alimenta o nosso semelhante, provando o nosso amor e alimenta a si mesmo. Continuando, ele vai dizer que o homem encarnado, no futuro, de acordo com a sua evolução, ele vai saber que a conversação amiga, o gesto afetuoso, a confiança mútua e o interesse fraternal se constituem em alimento para a vida. Isso a gente vê, né, nos dias quando você sua autoestima está baixa, quando você está se sentindo meio triste, abandonado, adoentado, magoado, ofendido, né, você se sente debilitado. Então, se você tem essa troca, essa reciprocidade, você se sente aurido de novas forças, de novas energias para continuar na luta da vida. Essa passagem é uma passagem muito esclarecedora, muito bonita pra gente, né? Então, lembrando as teorias do sexo, da conversa, da alimentação, do corpo físico, a dona Laura começa a discorrer sobre o sexo. Então, lembrando as teorias do sexo como alimento das almas, a dona Laura adverte que o sexo é manifestação sagrada entre os casais espiritualizados, que permanece acima da união física. Então, o que a dona Laura passa é que o sexo entre os casais vai muito além dessa, né, da acoplação física, da união física. Ela é uma união de almas, é uma troca de energias sagradas, espiritualizadas. Eu trouxe aqui para referência para gente um livro do Emmanuel, Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, faz parte da coleção Emmanuel, que é Vida e Sexo. No capítulo 1, na página 14, vai ser dito aqui pelo nosso querido instrutor Emmanuel: o sexo se define por atributo não apenas respeitável, mas profundamente santo na natureza, exigindo educação e controle. Através dele dimanam energias criativas, as quais devemos na Terra um instituto da reencarnação, o templo do lar, as bênçãos da família, as alegrias revitalizadoras do afeto e o tesouro inapreciável dos estímulos espirituais. Quer dizer, essa troca entre o casal indo muito além da união física, fundamentando aquilo que a dona Laura falou para o André Luiz nessa ocasião desse diálogo entre eles. Né? É ao sexo entre os casais que a gente vai dever a reencarnação, a possibilidade do retorno, do ser, a vida corpórea, a instituição da família, o templo do lar, o respeito, a fraternidade. Então, é de extrema importância para todos nós. Através do sexo, né, ele vai falando isso tudo, essas bênçãos todas que a gente vai tendo através dessa troca energética. E eu tenho também aqui uma outra referência num livro muito bom que eu também recomendo, que é Forças Sexuais da Alma, do Dr. Jorge Andréa, um estudioso, né, das questões do espírito, muito importante para todos os nossos estudos. E ele vai dizer para a gente também sobre essa questão do sexo ser uma troca de energia. Ele diz que o sexo, em seus diversos graus e matizes, está ligado aos sentimentos nobres da alma, embora em suas realizações no terreno físico, a zona consciente. Quer dizer, é claro que existe a concretização, a realização dessa troca energética através do sexo
da união corporal, mas que ele é muito mais, ele está ligado aos sentimentos nobres da alma, certo? Ele continua aqui dizendo que o sexo está ligado às mais nobres funções da sentimentabilidade e que o sexo bem dirigido, né, ele é sinônimo de ascensão da conquista evolutiva, quando há respeito, certo? Quando há controle, quando há consciência na sua prática, ele contribui para a evolução do ser. E quando o sexo é mal dirigido através dos abusos, ele vai ser exatamente o quê? Desarmonia e motivo de queda. Então, temos que ter muita responsabilidade com relação a isso, certo? Com relação a diversas outras coisas e principalmente a essa bênção, a essa troca energética que o Pai nos permite através da troca energética do ato sexual. Então, continuando, a dona Laura, terminando esse assunto, primeiro foi sobre alimentação, depois sobre o sexo, aí ela vai falando sobre as pessoas que chegam lá na casa, que estavam lá na refeição, e ele diz que Judite, que é irmã de Lísias, acrescenta que a vida terrestre se equilibra no amor, que as almas se reúnem em pares ou grupos, amparando-se umas às outras, buscando o equilíbrio no plano da redenção. Quer dizer, a Judite aumenta aí a responsabilidade que se tem com relação a essa prática, dando mais coerência ainda à fala da dona Laura, enfatizando essa fala, né? Aí chegam os amigos do Lísias lá, após a refeição, para uma excursão no campo da música. Quer dizer, a gente aqui prenuncia também a vida social que existe no mundo espiritual, na colônia Nosso Lar, principalmente, que é o motivo aqui do nosso estudo. E é o lazer que faz parte também para revigorar o trabalhador nas suas lutas, no exercício das suas atividades diárias, né? André Luiz diz que não vai, André ainda está convalescente, né? Aí tá naquela curiosidade de querer saber, e essas conversas dele com a dona Laura vão trazer muitos conhecimentos para ele. André Luiz fica em companhia da dona Laura, que deve cuidar da neta recém-chegada da terra. Aí a dona Laura fala para o André que no quarto anexo, na residência, estava, que a gente vai conhecer mais à frente, a netinha dela que tinha acabado de desencarnar e que estava sendo recebida ali, recém-chegada da terra, no lar da dona Laura. Dona Laura aí diz ao seu novo morador, quer dizer, a André Luiz, e deixa essa frase como um ensinamento final para nós nesse capítulo. O amor, meu amigo, é o pão divino das almas, o alimento sublime dos corações. E sabemos disso, né? O quanto é importante, o quanto revigora as nossas energias e nos dá força de continuar na caminhada, sempre pensando nos nossos amores e procurando fazer com que a gente conquiste cada vez mais amores na nossa passada por aqui, que é isso que a gente vai deixar e é isso que a gente vai encontrar quando retornar ao mundo espiritual. Então, muito obrigado, meus amores, pela atenção no estudo do capítulo 18. Obrigada.